Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu me chamo Ezequiel Freitas e neste quarto episódio abordaremos os conteúdos apresentados em alguns capítulos do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, escrito por Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. A produção do podcast da turma é realizada por alunos da graduação do curso de Psicologia, que compartilharão conosco suas interpretações dessa obra. Devido à alta complexidade que este tema detém, esses apresentadores utilizaram-se de muitos exemplos práticos para tornar palpáveis os conceitos abordados. Se durante a audição deste programa você perceberá algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas do Instagram disponíveis no descricionário da publicação ou por e-mail. Esse episódio será composto em duas partes, e aqui seguiremos até o capítulo 4 da obra mencionada. Olá, eu sou Evelyn Ribeiro e hoje eu vou falar a respeito da introdução à análise do comportamento, seus aspectos filosóficos. No decorrer do século XIX, consolidaram-se algumas das ciências que estavam sendo produzidas com trabalhos diferentes em relação ao que se fazia antes. Nesse século, a psicologia era dominada por uma perspectiva introspeccionista. Nessa perspectiva, o objetivo da pesquisa era olhar para dentro do sujeito. O método introspeccionista consistia em treinar as pessoas, a fim de relatar a forma como elas descreviam as sensações e os estímulos que recebiam. Tudo aquilo que foi dito pelo sujeito, mais tarde, seria utilizado como intervenção. No decorrer do século XX, de 1901 ao ano 2000, 3 linhas estavam fortemente em ação: a psicologia animal, o funcionalismo e o objetivismo. A primeira corrente, denominada psicologia animal, representava a união dos estudos de Charles Darwin, proposta em um cenário muito controverso, de choque de forças, sobretudo os de natureza religiosa. Os estudos pautavam-se na tentativa de encontrar alguns elementos que pudessem ser indicativos de que, por exemplo, os seres humanos faziam parte do reino natural. Portanto, a partir dessa nova abordagem, houve um grande avanço da ciência e impacto direto sobre as obras de John Watson, um dos pioneiros da época que trabalhava frequentemente com animais. O objetivismo, proposto por Augusto Comte, buscava a completude do conhecimento produzido, afirmando que ele não deveria ser elaborado a partir da subjetividade humana, ou seja, para Comte, só o conhecimento científico era verdadeiro. A pesquisa deveria ser criada de forma objetiva, representando o afastamento das convicções pessoais dos sujeitos. Assim, nessa perspectiva, o conhecimento deveria ser imparcial. E por último, e não menos importante, a corrente do funcionalismo, cujo interesse foi baseado nos processos e nas operações, ou seja, buscou-se compreender qual é a função de determinados comportamentos. Essas foram as 3 vertentes que influenciaram John Watson a criar o behaviorismo. Lembrando que behaviorismo é dissidente da palavra behavior, que significa comportamento, também conhecido como comportamentalismo. Em 1913, John Watson publica o artigo O Comportamentalismo, responsável por revolucionar o novo pensamento dentro da psicologia. O autor trabalha o comportamento como um ato de estímulo e resposta, e para comprovar sua teoria, John Watson realizou diversos experimentos, principalmente com animais. Então, para o autor, o comportamento é entendido apenas por aquilo que pode ser observado e mensurado. Tudo aquilo que não era possível de se observar não era considerado comportamento. E por isso não era foco da ciência dos behavioristas. Por exemplo, o ato de andar pode ser observado, logo é considerado um comportamento, enquanto o ato de pensar, como não pode ser visto,
não foi considerado um comportamento por Watson. Skinner foi um renovador do behaviorismo e deu início à ciência denominada behaviorismo radical. Esse termo radical se refere ao behaviorismo de raiz. Tudo aquilo que John Watson não considerava como comportamento, Skinner considerou. Ou seja, o ato de pensar ou pensamento, mesmo que não possa ser visto, pode ser percebido e por isso é um comportamento. Para o autor, não existe mais a distinção entre mente e corpo. Ambos são um só. No caso, aqui que nós estamos falando, é do Skinner, pensamento do Skinner. Não se pode ter no behaviorismo radical uma padronização dos sujeitos, pois os sujeitos são únicos e por isso possuem maneiras diferentes de aprender. Portanto, a análise do comportamento não é um método, e sim uma ciência baseada em evidências científicas, que tenta descobrir como uma pessoa aprende e de que forma ela faz isso. A análise do comportamento é funcionalista, pois analisa o comportamento a partir de sua função, avaliando as relações funcionais, além de ser interacionista, constituindo uma relação entre o organismo, que são os seres vivos, e o ambiente. Para o behaviorismo radical, há 3 níveis de seleção de comportamento: o filogenético, a ontogênese e o cultural. O nível filogenético se refere a determinações de comportamentos que são decorrentes da genética dos indivíduos. No segundo nível, temos a ontogênese ou ontogenética, que se refere à nossa história particular de vida. No último nível, temos as questões de ordem cultural. A cultura na qual os indivíduos estão inseridos, o modo de vida cultural de determinadas populações e todas as variações culturais que elas mesmas possuem, interferem diretamente no comportamento e na maneira como as pessoas vivem. Portanto, o ser humano e o modo como ele se comporta possui múltiplas determinações, sejam elas de ordem genética, histórica, pessoal ou de aspectos culturais. E se todas as consequências que são analisadas através da análise do comportamento, dentro da análise do comportamento, forem vantajosas para os indivíduos, elas permanecerão no repertório e se perpetuarão naquela cultura. Você já parou para pensar sobre o que é um reflexo inato? Para a psicologia, reflexo significa uma ação e o que aconteceu antes dela. Lembrando que todos os organismos possuem e o desenvolvem para ter chances de sobreviver. O que um indivíduo faz ou fez é chamado de resposta e é representado pela letra R maiúscula. E o que aconteceu antes é chamado de estímulo, representado pela letra S maiúscula. Vamos nos lembrar sempre que reflexo é a relação entre um estímulo e uma resposta. É um tipo de interação entre o organismo e seu ambiente. Vamos ver alguns exemplos práticos? Quando o médico bate o martelo no seu joelho, o músculo da sua coxa é contraído e você dá um chute no ar. Denominamos esta ação como reflexo patelar. Quando a luz incide sobre a pupila do nosso olho, a nossa pupila se contrai. Quando você ouve um barulho alto e repentino, seu coração dispara, causando a taquicardia. Por exemplo, o comportamento de sucção do bebê. Se você colocar o dedo na boca de um recém-nascido, ele vai sugar o seu dedo. Se a mãe apresenta o seio na boca do nenê, ele também vai começar a sugar. Não é necessário que a gente ensine a criança a mamar. Estes são alguns exemplos de reflexos inatos. Observem que há sempre uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo. Todas as espécies, incluindo os seres humanos, apresentam comportamentos reflexos inatos. É uma preparação mínima que os organismos têm para começar a interagir com seu ambiente para ter chances de sobrevivência. Estes reflexos, que fazem parte do repertório comportamental de animais humanos e não humanos, desde o momento do nascimento ou até mesmo durante a vida uterina, é muito fundamental porque ele vai manter a perpetuação da espécie.
Em psicologia, quando nós falamos sobre o comportamento reflexo, o termo reflexo não se refere a capacidades ou habilidades, mas sim a uma relação entre uma ação e o que aconteceu antes dela. Assim sendo, o que o indivíduo faz é chamado de resposta e o que aconteceu antes da resposta e a produziu é chamado de estímulo. É importante saber os termos técnicos disso. O reflexo é uma relação na qual o estímulo inicia, produz uma resposta. O termo iniciar, ele quer dizer produzir. Agora nós vamos passar para as questões das contingências do estímulo-resposta. As contingências são modos de descrever como o ambiente e o organismo interagem, estabelecendo uma forma condicional. Nós estamos falando de condicionamento. A palavra condicionamento ela é derivada da palavra condição, então precisa haver uma condição para haver as respostas. Uma contingência é definida como uma descrição de relações condicionais entre eventos, ou seja, a gente vai observar o contexto e a gente vai, em muitas situações, dizer se acontecer isso, então se houver isso, depende de tal estímulo, precisará sempre de uma condição para ocorrer. A função do reflexo inato é a manutenção e a preservação da espécie, o prolongamento. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a intensidade da resposta. Isso é uma lei da intensidade e da magnitude. Lembrando que a intensidade do estímulo é uma medida diretamente proporcional à magnitude da resposta. Vou dar exemplos práticos. Imagine que você está cortando cebola, na realidade aqui, cortar cebola é o estímulo, a intensidade do estímulo, a força do estímulo é a quantidade de cebola cortada e a resposta é lacrimejar. Se você for cortar a cebola sem um óculos de proteção, claramente você vai lacrimejar. A magnitude da resposta é medida pela quantidade de lágrimas. Então, quanto mais cebola você cortar, mais você vai lacrimejar. Vou dar outro exemplo prático. Imagine uma mulher no sol, no Parque do Ibirapuera, a 30 graus Celsius de temperatura. Ela inicia uma resposta de suar. Ela sua 10 ml. Digamos que essa mesma mulher vá para o deserto do Saara, fique no sol a 55 graus Celsius. Ela vai suar mais e vai produzir um suor de 60 ml. Observe que quanto maior a intensidade do estímulo da temperatura no sol, maior será a intensidade do seu suor. Agora nós vamos mudar de lei. Lei do limiar. Estabelece que para todo reflexo é necessário uma intensidade mínima de estímulo para que a resposta seja iniciada. Vamos pensar novamente no exemplo da mulher no sol, numa temperatura de 10 graus Celsius, sem suor. Então o estímulo é a temperatura. A mesma mulher fica no sol a 27 graus Celsius, sem suor. Vai para o deserto do Saara e se submete a uma temperatura de 55 graus Celsius e começa a suar. Ou seja, existe uma intensidade mínima exigida para iniciar uma resposta. A próxima lei é a lei da latência, que é o nome dado entre dois eventos. A latência é o nome dado entre dois eventos. Neste caso dos reflexos, latência é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei da latência estabelece quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre a apresentação e a ocorrência da resposta. Agora nós vamos passar a falar dos efeitos de iniciações sucessivas das respostas de habituação e sensibilização. Imagine que você está dormindo por volta das 8h30 da manhã e você acorda com o som súbito e estridente de uma martelada em uma viga de ferro. Isso pode iniciar uma resposta de sobressalto e você poderá se assustar ao ouvir o som dessa martelada. No entanto, à medida que esse ruído se repete, é possível que você se assuste cada vez menos. O que significa isso? Que nós vamos nos habituando. À medida que a martelada vai acontecendo, a gente vai ou se habituando a ela ou se assustando. Em contrapartida,
Essas eliciações sucessivas podem fazer que a mesma intensidade do estímulo elicie resposta com magnitudes cada vez maiores e latências cada vez menores. Lembrando que eu já falei que a latência tem a ver com o tempo. Esse padrão de aumento da magnitude e diminuição da latência da resposta produzida por eliciações sucessivas, ou seja, vai repetindo, é chamado de sensibilização da resposta ou simplesmente sensibilização. Agora nós vamos entender o que é uma sensibilização, que também faz parte da eliciação sucessiva. Olha o exemplo: um bebê chorando, é o estímulo. A resposta do adulto: nós não podemos tampar os ouvidos da gente e deixar o bebê gritando. O que vai acontecer com o adulto? Ele vai ficar cada vez mais irritado. Um professor chato que fala ok para tudo. Vamos supor, o professor fala uma frase e fala ok, fala outra frase e fala ok. Nós não podemos calar o professor. Isso vai provocar em nós irritação. Para fechar esse capítulo de reflexos inatos, existem os estudos das emoções. Então, os aspectos fundamentais do comportamento são as emoções: medo, raiva, alegria, tristeza, e a gente já ouviu isso na trajetória de vida. Eu não sei porque eu fiz isso, foi mais forte que eu, não consegui me controlar, onde eu estava com a cabeça de fazer isso. Parte do que chamamos emoções envolve respostas reflexas provenientes de estímulos ambientais. Não sentir medo de barata pode ser tão difícil quanto não piscar o olho ao se ouvir um barulho alto e repentino. Vamos ao exemplo prático. Alguns indivíduos apresentam fortes respostas emocionais de ansiedade e medo quando precisam falar em público. Os organismos, de acordo com suas espécies, nascem de alguma forma preparados para interagir com o ambiente. É importante saber que as emoções não surgem do nada. As respostas emocionais, emoções, ocorrem a partir de eventos ambientais. Não sentimos medo, alegria ou raiva ou tristeza na ausência de eventos desencadeadores. Sentimos essas emoções apenas quando algo acontece. De acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, determinadas respostas emocionais, em função da apresentação de alguns estímulos, mostraram ter valor de sobrevivência para os membros da espécie. Logo, a emoção é um processo importante para a manutenção da vida. Para concluirmos esse capítulo, precisamos entender que não temos controle sobre os reflexos inatos. Imagine se uma zebra tivesse que aprender a correr de um leão. Talvez nunca teríamos visto uma delas na natureza. E agora nós vamos falar sobre o reflexo aprendido, condicionamento pavloviano, condicionamento clássico ou condicionamento respondente. Os três termos significam a mesma coisa. Construímos o saber a partir da nossa subjetividade. Nascemos sem saber nada. Já ouviu falar disso? Ninguém nasce sabendo. Por exemplo, como desenvolvemos o medo de dentista, de jaleco branco, de altura, de barata, de dirigir? Lembre que até algum momento da vida não tínhamos esse tipo de medo. Portanto, estamos falando sobre aprendizagem, no caso, condicionamento pavloviano. A descoberta do reflexo aprendido. Ivan Pavlov foi um fisiologista russo. Ao estudar reflexos inatos, observou que seus cães, seus sujeitos de estudo, haviam aprendido novos reflexos. Estímulos que não eliciavam novas respostas passaram a eliciar. Em homenagem a Pavlov, deu-se o nome de condicionamento pavloviano. Ele estudava as leis dos reflexos, observou que o seu caminhar com o recipiente de comida estava eliciando a resposta de salivação nos seus cães. Lembrando que os cães possuem uma audição privilegiada. O simples fato dos cães ouvirem o caminhar de Pavlov já era suficiente para começarem a salivar. Ele estudou as leis dos reflexos, observou que o seu caminhar com o recipiente de comida estava eliciando as respostas. Pavlov previu, com bases em suas observações anteriores, que a carne, a comida, tinha a função de eliciar a resposta de salivação, mas que a sineta, o som, o barulho, não eliciava. Pavlov apresentou o som da sineta
antes de oferecer a comida e registrou a quantidade de saliva de seus cães. Repetiu várias vezes esse estímulo, que posteriormente foi chamado de emparelhamento de estímulos. Vamos ver as contingências. Antes do condicionamento, o som era um neutral stimulus, tá no inglês, então a sigla é NS. O som era um estímulo neutro e não eliciava a salivação. Durante o condicionamento, o som passa a ser um estímulo condicionado, CS, que vem do inglês, Conditioned Stimulus. Em seguida do som, vem o estímulo incondicionado, o S, a comida. Em sequência, ocorre a resposta condicionada, salivação. Após 60 emparelhamentos dos estímulos, som da sineta mais comida, Pavlov apresentou apenas o som da sineta e então mediu a quantidade de saliva produzida. Esse estímulo havia eliciado no cão a resposta de salivação. O cão aprendeu um novo reflexo. O reflexo condicionado é uma relação entre um estímulo condicionado e uma resposta condicionada. Observe que o estímulo neutro e o estímulo condicionado são os mesmos, som da sineta. Em relação aos termos neutro, incondicionado e condicionado, deve ficar claro que o seu uso é relativo, por isso que nós temos que analisar o contexto. Se os organismos aprendem novos reflexos, podem também aprender a emitir respostas emocionais, na presença de novos estímulos. Temos como exemplo o experimento de John Watson. Martelando uma haste próximo à cabeça da criança fez com que o bebê chorasse e depois ensinou Albert a ter medo de algo que antes não temia. Logo, a partir de suas intervenções, fazendo o emparelhamento do som, estímulo incondicionado, com o estímulo neutro, que era o rato, para a resposta de medo, concluiu sua aprendizagem de um novo reflexo envolvendo respostas emocionais. Logo, nós podemos entender as questões do início desse estudo. Ter medo de barata, de altura, de dentista, são medos aprendidos. Vamos passar agora a entender o que são as respostas emocionais condicionadas comuns. Nós vamos ter na nossa prática, para aqueles que vão ser psicólogos clínicos, clientes que vão nos apresentar situações de ansiedade e de estímulos condicionados que provocam fobia. Como que a gente vai trabalhar isso? A gente pode usar a extinção respondente. A resposta reflexa condicionada de salivar na presença do som da sineta pode deixar de ocorrer se o estímulo condicionado, som, for apresentado repetidas vezes sem a presença do estímulo incondicionado, no caso a carne. Quando o estímulo condicionado, som, é apresentado várias vezes sem o estímulo incondicionado, carne, ao qual foi emparelhado, seu efeito eliciador se extingue gradualmente. O estímulo condicionado começa a perder a função de eliciar a resposta condicionada, até não mais eliciá-la. Esse processo se chama extinção respondente. Então, essa situação aqui de extinção respondente, do caso dos cães, nós vamos fazer o quê? Adaptar aos casos de pessoas que nos trarão problemas de ansiedade, problemas de fobia. Tem uma outra forma também, duas outras formas de melhorar a qualidade de vida do cliente: contracondicionamento e dessensibilização sistemática. Para ajudar os pacientes ou clientes, nós podemos usar a extinção respondente, como eu já falei, mas também o contracondicionamento. Há pessoas com medo tão intensos que, ao se expor ao estímulo condicionado, que causa fobia, já fica em estado de pânico. Entendemos que podemos usar o contracondicionamento, no caso da ansiedade, apresentando uma música que possa trazer o relaxamento para o sujeito, lembrando que o próprio nome já diz, contracondicionamento. Eu vou contra aquilo que foi condicionado no sujeito. O contracondicionamento consiste em emparelhar esse estímulo condicionado de ansiedade a outro estímulo que elicie relaxamento, podendo ser música, massagem ou outras técnicas. Outra técnica para suavizar o processo de extinção de um reflexo condicionado muito consagrada na psicologia
é a dessensibilização sistemática. Baseia-se na generalização respondente, ou seja, a pessoa que tem medo de cão, ela pode ter medo de todos os tipos de cães. A pessoa que tem medo de galinha pode ter medo de todos os tipos de galinha. A dessensibilização consiste em dividir o procedimento de extinção, ou seja, a pessoa será exposta ao estímulo condicionado de medo de cães através de fotos, bichos de pelúcia, vídeos, até chegar à extinção do estímulo condicionado para o medo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Leia Brandão. Falarei sobre os princípios básicos do comportamento e a aprendizagem pelas consequências. O comportamento respondente nos ajuda a compreender a parte do comportamento e da aprendizagem humana. O condicionamento operante, aprendido em função das consequências. O comportamento operante, termo cunhado por Skinner, e classifica como operante aquele comportamento que produz consequências, que são modificações do ambiente e afetado por elas. Logo, consideramos como as consequências daquilo que fazemos nos mantém no mesmo caminho ou afasta-nos dele. Desta forma, compreender o comportamento é fundamental para compreender como aprendemos nossas habilidades, nossos conhecimentos, como falar, ler, escrever e o próprio raciocínio, além de aprendermos quem somos e a nossa personalidade. Exemplificando, tudo o que realizamos que altera o ambiente pode ser considerado como um comportamento operante, como a ligar a televisão, que muda seu estado de desligada para ligada, ou a própria interação com outras pessoas. Alguns exemplos de comportamento operante: comportamento, resposta e consequência. Dizer oi, ouvir um olá. Apertar um botão, chegar ao elevador. Girar uma torneira, obter água. Fazer uma pergunta, receber a resposta. Fazer o dever de casa, ser elogiado pelo professor. Dizer palavras de amor, ganhar um beijo. Estudar, obter boas notas. Fazer uma ligação telefônica, falar com alguém. As consequências de nossos comportamentos vão influenciar suas ocorrências futuras. Dizer que as consequências dos comportamentos chegam a afetá-los é o mesmo que dizer que as consequências determinarão, em algum grau, se os comportamentos que as produziram ocorrerão ou não outra vez, ou se ocorrerão com maior ou menor frequência. Ao ligar a televisão, você é recompensado pela programação que aparece na tela. Então, da próxima vez que você quiser assistir alguma coisa, você possivelmente ligará a televisão novamente. Mas se esse mesmo televisor não liga ao apertar o power, esse comportamento de apertar o botão com a imagem não aparecendo se perdurar, em algum momento, ao chegar no mesmo ambiente, não tentará ligar esse mesmo televisor, pois compreendeu que seu comportamento de apertar o botão não será recompensado com a tela ligando. Podemos extrapolar esse exemplo para nosso dia a dia, como encontrar seu vizinho no elevador, dizer bom dia e ele não te responder. Você pode persistir por mais alguns dias com esse mesmo comportamento, mas em dado momento, ao ver esse mesmo vizinho mal educado, você não dirá bom dia. As consequências não regulam apenas os comportamentos adequados ou socialmente aceitos. Já entendemos que todo comportamento é uma resposta a um estímulo para a análise do comportamento. Então, se o comportamento é influenciado ou controlado por suas consequências, isso nos dá duas possibilidades. Primeiro, podemos manipular as consequências dos comportamentos para compreendermos melhor como a interação resposta-consequência se dá. Segundo, se os comportamentos das pessoas e também de animais não humanos são controlados por suas consequências, isso significa que podemos modificar os comportamentos das pessoas e dos animais não humanos, programando consequências especiais para seus comportamentos. Exemplos de comportamentos inadequados, reforçados pelas consequências. Podemos pensar na criança que faz birra, onde
toda vez que ela emite o comportamento birra, ela é recompensada, adquirindo o que queria, o motivador da birra. Então, ela aprende que fazer birra gera o ganho da consequência desejada. Então, o que fazer para educar uma criança que não faz birra? Nós temos duas opções. Primeiro, não atender o filho quando ele pedir algo de forma inadequada, a birra. Segundo, na medida do possível, atendê-lo quando ele pedir educadamente. Mais alguns exemplos de comportamentos inadequados reforçados pelas consequências. Comportamento, resposta, consequência. Fazer bagunça em sala de aula, a atenção do professor. Dirigir em alta velocidade, admiração dos colegas. Cabular, matar aula, mais tempo ocioso. Dizer que está deprimido, atenção das pessoas. Ser grosseiro e estúpido, respeito dos funcionários. Fazer birra, obtenção de um brinquedo. Bom, essas são informações importantes. Eu espero ter correspondido e agradeço muito pela oportunidade. Oi, meu nome é Antônia. Gostaria de passar para vocês um pouquinho sobre a aprendizagem pelas consequências, no caso, o reforço. Então, todo comportamento produz consequências. E algumas dessas consequências, elas aumentam a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. E chamamos essa consequência de reforço. Então, logo que o organismo emite uma resposta, lembrando que resposta é comportamento, que produzirá uma alteração no ambiente, como a criança chorando para não tomar banho, ou você ligando a TV para assistir uma série. Agora, quando essas alterações no ambiente aumentam a probabilidade de repetição do comportamento, chamamos essa relação entre o organismo e o ambiente de contingência de reforço. E a gente expressa assim: se, então. Se o rato aperta a barra, então a água sai do bebedouro. Se a criança se joga no chão, então o pai compra o chocolate no mercado. Podemos dizer que receber o que quer é o reforço. Só que temos que compreender que nem toda consequência é reforço, pois vai depender da sua relação com o comportamento. As características físicas ou a natureza de um estímulo não podem qualificá-lo como reforço. Há um exemplo bem simples para se entender isso. Se você está há 2 dias sem comer, a comida pode tornar-se um reforçador. Entretanto, se você acabou de comer muito, comida poderá mesmo ser algo aversivo para você naquele momento. Ainda como exemplo, a gente pode citar que para algumas pessoas saltar de paraquedas pode ser um ato extremamente reforçador, enquanto para outras não. Portanto, para determinarmos se um estímulo é um reforçador ou se uma consequência é um reforço, nós devemos considerar a relação entre o comportamento e sua consequência, verificando se a consequência afeta um determinado comportamento, traduzida no aumento de sua probabilidade de ocorrência. E nós podemos classificar o reforço como positivo e negativo. No reforço positivo, a consequência do comportamento aumenta sua frequência pelo acréscimo de um estímulo. Logo, esse estímulo não se encontra presente no ambiente. Vamos ver um exemplo. Eu trabalho e meu salário é a consequência. O salário não estava presente no ambiente. Foi a emissão da minha resposta, que seria trabalhar, que gerou a consequência no ambiente, o salário. Então, a probabilidade de continuar trabalhando para conseguir o salário aumenta. Então, temos um reforço. E esse estímulo só aparece quando eu emito resposta, que neste caso é trabalhar. Já o reforço negativo é a consequência do comportamento que aumenta sua frequência pela retirada de um estímulo aversivo. Logo, esse estímulo aversivo se encontra no ambiente. Vejamos. Eu trabalho e a consequência é evitar a bronca do meu chefe. O meu chefe está presente no ambiente. Ele é um estímulo aversivo. Então, foi a emissão da minha resposta,
ou seja, trabalhar, que gerou a consequência do ambiente, a retirada da bronca do meu chefe. Então a probabilidade de continuar trabalhando para evitar a bronca aumenta. Então temos um reforço negativo e esse estímulo só desaparece quando eu emito a resposta. Eu sou Ezequiel Freitas e retorno aqui para falar do controle aversivo. Vamos iniciar com uma frase de Skinner em sua obra O Mito da Liberdade, de 1983. Quase todos os seres vivos agem buscando livrar-se de contatos prejudiciais. Provavelmente, esse tipo de comportamento desenvolveu-se devido ao valor de sobrevivência. Afinal, por que controle aversivo do comportamento? Então, se realizo uma atividade que me resulta em reforço, seja positivo ou negativo, voltarei a fazê-la. Porém, se faço algo que me gere uma punição, não farei mais. Logo, entendemos que os controles exercidos pelas consequências podem ser aversivos porque o indivíduo se comporta para que algo não aconteça, ou seja, para subtrair um estímulo do ambiente ou para fazer com que ele nem mesmo ocorra. O controle aversivo diz respeito à modificação na frequência desse comportamento, utilizando-se de reforço negativo, que faz aumentar essa frequência, e punição positiva ou negativa, que age na diminuição ou extinção da frequência do comportamento. Quando tratamos sobre a extinção do comportamento, devemos compreender que a aversão é particular a cada indivíduo, pois um estímulo pode não causar o mesmo efeito em outros. Então, somente faz sentido falar de estímulos aversivos no reforço negativo e na punição. Aproveitando essa ponte, vamos falar o que é a punição positiva. Pois bem, ela é a consequência que o comportamento produz na apresentação de um estímulo aversivo, o que resulta na diminuição da probabilidade da emissão desse mesmo comportamento no futuro. Exemplificando, uma pessoa alérgica a nozes e mesmo assim come um chocolate recheado de nozes, em consequência, ela passa muito mal. Logo, a tendência é que evite o consumo deste alimento por conta do mal-estar que ele causou. Fazendo uma análise da situação, podemos dizer que os sintomas foram adicionados como punição. Deste modo, a punição positiva diminuiu a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente pela adição de um estímulo aversivo ao ambiente, que é punitivo ao comportamento. Conseguinte, também temos a punição negativa. Seguindo pela lógica, a consequência de um comportamento vai com a retirada de reforçadores. Já aprendemos que reforçadores são consequências que ajudam na manutenção da resposta. Então, essa punição negativa vai tornar esses comportamentos menos prováveis no futuro. Vamos exemplificar. Digamos que você tem o costume de baixar filmes e livros de forma irregular, até que um desses downloads vem acompanhado de um vírus que danifica seu aparelho. Então, esse aparelho se torna inutilizável permanentemente. Logo, você perderá o seu reforçador, que é o seu celular ou computador. Então dizemos que foi aplicada uma punição negativa, pois o comportamento de baixar pirataria será interrompido, já que o reforçador foi retirado, pois você só faz downloads se tiver por onde fazer. A literatura base nos dá um exemplo que achei interessante trazer para cá. Trata de uma criança que fala palavrões na presença de seus colegas, que o estimulam com suas risadas. Porém, sua mãe não fica contente com esse comportamento e quer cessá-lo. Para isso, ela remove a mesada dessa criança. Vamos analisar essa contingência. Primeiro, a frequência do comportamento aumentou ou diminuiu? Podemos dizer que ela diminuiu. Portanto, a retirada da mesada não pode ser considerada como um reforço. Se a frequência diminuiu, só pode ser extinção ou punição. Segundo, a consequência reforçadora, que é a risada dos colegas, foi retirada? Não. Por isso, não é extinção, já que não houve a suspensão da consequência reforçadora, que são os risos dos seus colegas, já que ela só fazia as piadas por conta dos colegas que riam. O que se trata então? Veja, se a frequência do comportamento diminuiu e a consequência reforçadora não foi retirada, falamos então em punição. A punição nesse exemplo
foi a retirada de um estímulo reforçador ou a adição de um estímulo aversivo. Podemos finalizar dizendo que a consequência foi a perda da mesada, que era um estímulo reforçador. Portanto, trata-se de uma punição negativa. Agora vamos falar sobre a emissão de respostas incompatíveis a um comportamento que foi punido. Nesse sentido, me refiro ao deixar de realizar algo, pois já fui punido em outro momento pela consequência desse meu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que foi deixada no altar. Talvez, em seus próximos relacionamentos, ela pode terminar no momento em que for pedida em casamento, já antecipando o receio de ser deixada no altar. Deste modo, separar da namorada ou namorado é incompatível com o comportamento de casar-se, pois ela quer impedir a exposição à contingência punida outrora. O contracontrole ocorre quando o indivíduo evita as punições, mas realiza o comportamento que o geraria, como ao diminuir a velocidade apenas na presença dos radares, assim evitando a adição da punição positiva, que seria a multa, enquanto o comportamento de andar rápido, mas não receber as multas, é reforçado. Vamos entender o porquê punimos tanto. Primeiro, os efeitos da punição são imediatos na consequência. Vamos aos exemplos. Digamos que seu filho toca violão alto para chamar sua atenção, mas isso incomoda pelo barulho. Ao invés de você dedicar um pouco de atenção a ele, simplesmente dá um berro para que ele pare, e é mais eficaz. Porque não dá para saber se essa atenção será suficiente para que ele pare de fazer barulho, mas já aprendemos que a punição cessa o comportamento de forma imediata. Segundo, a eficácia da punição não depende de privação. Logo, recompensar um comportamento positivo depende se essa pessoa que emite esse comportamento tem acesso regular ao reforçador. Como prometer brinquedos a uma criança que já possui muitos brinquedos pode não gerar o mesmo efeito que o uso da força, que sempre será invasivo e eficaz. Terceiro, a facilidade no arranjo das contingências. Podemos dizer que existem alternativas ao controle aversivo. Entretanto, elas dão muito mais trabalho de organizar. Como no exemplo da criança que fala palavrões, você poderia tentar explicar o quão esse comportamento é errado. Você poderia acompanhá-la nesses momentos que está com os amigos, mas tudo isso demandaria tempo e esforço, então retirar a mesada é mais fácil. Já que entendemos, em parte, o porquê punimos, vamos pensar nas alternativas ao controle aversivo. Primeiro, podemos sugerir a inserção do reforço positivo, que é recompensar os comportamentos que julgamos corretos. Também podemos aplicar a extinção em vez da punição. Apesar de ser o método menos invasivo, ele gera maiores transtornos emocionais, pois não temos como retirar os reforçadores do ambiente da força controladora, uma vez que esse reforçador pode possuir certa independência na sua apresentação. Vide o caso do menino dos palavrões. Mesmo que a mãe tente convencer os amigos do filho a pararem de rir desses palavrões, ela não terá controle se eles realmente vão parar. Logo, o reforçador não pode ser controlado. Já o reforçamento diferencial envolve sempre reforço e extinção, como alternativa à punição. Poderemos extinguir a resposta indesejada e reforçar comportamentos alternativos, diminuindo os efeitos dessa extinção. Por fim, podemos também fazer o aumento da densidade de reforços para outras alternativas, considerada menos invasiva, pois não usa a extinção. Então, será usado apenas reforços para os comportamentos nos quais deseja manter, mesmo que acabe reforçando os negativos, mas o maior foco serão os positivos. Olá, eu sou o Emerson e minha contribuição de hoje é sobre dois comportamentos, o comportamento de fuga e esquiva. Mas antes de começar a falar sobre os comportamentos de fuga e esquiva, comportamentos esses que são mantidos por contingências de reforçamento negativo, eu faço um parêntese para explicar o que é contingência. Contingência é algo que pode vir a acontecer, mas não pode ser controlada e não pode ser prevista se vai acontecer ou não.
O comportamento de fuga é determinado quando um estímulo aversivo está presente no ambiente e por esse motivo esse comportamento é retirado do ambiente. Um exemplo desse comportamento é quando os rojões de final de ano começam a estourar e só depois apresentam um comportamento para evitar o barulho, tampando os ouvidos, indo para o quarto e até fechando a porta. Nesse caso falamos de fuga. Temos outro comportamento interessante que é o comportamento de esquiva. Esse comportamento evita ou atrasa o contato com o estímulo aversivo. Esse comportamento ocorre quando o estímulo não está no ambiente. Tomamos como exemplo anterior, se eu coloco as mãos nos ouvidos antes dos rojões estourarem para evitar o barulho que eu sei que vai ocorrer, este é um comportamento de esquiva. Esses tipos de comportamentos se diferem pelo fato de a esquiva ser uma espécie de prevenção e o comportamento de fuga como uma espécie de remediação. Os comportamentos de fuga e esquiva só são estabelecidos e mantidos em contingência de reforçamento negativo. Portanto, esses comportamentos não se apresentam nas contingências de reforçamento positivo e nem de punição. Resumindo, o comportamento de fuga é quando ocorre no momento em que o estímulo aversivo está presente no ambiente e a consequência é a retirada do estímulo. No comportamento de esquiva, há a ocorrência de estímulos aversivos que não está no ambiente e a consequência é adiamento ou cancelamento do estímulo. E também não podemos esquecer que o reforçamento negativo aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Bom, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com esses temas tão importantes da psicologia. Muito obrigado. Bom, assim finalizamos mais um episódio do podcast da turma. Eu espero que vocês tenham gostado e queria agradecer a todos aqueles que têm contribuído com o nosso projeto para que ele se torne cada dia melhor. E mais uma vez, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma crítica, é só nos direcionar através do Instagram, que vocês podem ter acesso na descrição do podcast. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.